Boa tarde, crianças. Na nossa aula de história hoje, na unidade 6, tá? Nós vamos falar sobre as famílias na história. Desde o início da história, as famílias sempre estiveram em constante transformação, refletindo as mudanças ocorridas nas mais diversas sociedades ao longo do tempo. Com base nas imagens aqui, tá? Destas páginas, vocês vão saber sobre as seguintes questões: como eram as primeiras famílias que surgiram na história e quais foram, tá, as primeiras famílias que habitaram as terras brasileiras. Bom, as primeiras famílias. No tempo das cavernas, os seres humanos primitivos viviam em grupos por causa da necessidade de alimentação e de proteção contra os ataques de animais. Muito tempo se passou até que esses seres humanos aprendessem a plantar. Os cuidados que a plantação exigia fizeram com que eles se fixassem nos lugares, formando aldeias. Aqui você vai desenhar como você imagina uma família que vivia na época das cavernas. Vamos conversar e vamos fazer uma anotação como era o tempo do modo de viver nas cavernas e o atual, tá? Depois foi formando os grupos familiares. Primeiro foram os grupos familiares indígenas no Brasil, tá? Aqui conta que os povos têm um jeito diferente de viver em grupo, né? As famílias indígenas, por exemplo, elas se organizam de diferentes maneiras, dependendo do grupo a que pertence, porém com costumes e tradições semelhantes aos outros grupos. Qual o papel das mulheres, dos homens, das crianças, tá? O que fazem, né? Aqui, de acordo com o que você leu o texto, você dá suas respostas pessoais. A tia vai ouvir de cada um. Depois nós vamos estudar a fonte histórica 2, que nós já estudamos na unidade 5, a fonte histórica 1. Aqui fala sobre a organização social dos Munduruku, tá? É um grupo étnico. Aqui vocês vão botar os dados sobre essa fonte histórica. Depois nós vamos falar sobre a família brasileira em outros tempos, com fonte histórica 3, né? O Brasil colonial. Aqui nós vamos completar de acordo com a fonte histórica 3, tá? Depois aqui, fonte histórica 4, que nós vamos completar também. Aqui nós vamos falar sobre algumas atividades realizadas por mulheres. Que agora as mulheres, né, trabalham, algumas são até chefes de família. Depois aqui, memórias da família. E depois na página 30 você vai montar com material de apoio aqui, ó, os personagens, como se fosse, vai desenhar o cenário de uma situação do cotidiano, né? Na sua casa, sua família, tá? Ok?